Olá! Nesse vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como cortar e costurar esse lindo vestido com manga bufante, comprimento midi, tem botão, tem lastex e muito mais. Lembrando que o vídeo de passo a passo da modelagem já está disponível aqui no canal e é só você acessar a descrição do vídeo. Meu nome é Patrícia Bourguignon, aqui do canal Pátria da Costura, e mais esse passo a passo você confere agora. E o primeiro passo é a escolha do tecido. Aqui na descrição do vídeo eu deixei várias sugestões de tecidos ideais para esse modelo de vestido. E eu deixei também um cálculo para você fazer segundo as suas medidas, para você não errar na quantidade de tecido. Ah, e outro detalhe muito importante é que não esqueça de fazer a preparação do tecido antes do corte. Principalmente se você escolher um tecido de viscose, pois esse tecido ele costuma encolher quando é molhado. E esse assunto você confere aqui na descrição também. E se você é iniciante na costura, eu não indico você começar com esse modelo de vestido, pois ele tem um certo nível de dificuldade e você precisa já ter alguns conhecimentos com técnicas, acabamentos e também aviamentos de costura. Inclusive, várias dessas técnicas eu vou deixar em links aqui na descrição do vídeo, pois eu já tenho elas gravadas separadamente, mas que vão estar contidas nesse passo a passo aqui. Então não deixe de conferir a descrição do vídeo, porque tem muita coisa bacana que você não pode perder e é só acessar os links que estão aqui embaixo. Então, bora começar! Então aqui eu tenho um tecido de viscolinho, eu já estendi ele na mesa, coloquei auréola com auréola e deixei o lado do direito virado para cima. Então olha só, pessoal, como que eu posicionei os moldes. Começando com o molde da blusa costas, eu posicionei lá na dobra do tecido e veja que esse molde tem margem, então eu deixei ele um pouquinho mais para cá, tá? Para tirar essa margem. Ali eu tenho o molde da blusa frente. Eu vou riscar todo em volta dele e depois, mais uma vez, eu vou posicionar ele ali ao lado e riscar também em volta. Então, a gente vai precisar cortar duas vezes a parte da blusa frente. A saia do nosso vestido é um molde só. Então, eu vou primeiro riscar na dobra e depois, logo ao lado, eu vou riscar mais uma vez, com o detalhe de deixar uma margem, olha só, de 1 centímetro para fora, ali no meio, tá? Porque nesse local eu vou fazer uma emenda. Agora vem o molde da manga, presta bem atenção. Ali na linha do meio, a gente vai recortar para poder abrir esse molde. Como a nossa manga ela é uma manga bufante, vai ter franzido, então a gente vai precisar pôr uma margem de tecido ali. Então eu vou posicionar a manga no sentido do fio reto, tá? E lá na parte de cima, eu vou deixar uma abertura de 12 centímetros, assim como também lá embaixo. Então eu vou sempre conferir a medida dessa abertura, tá? Para manter tudo bem igual. Eu vou colocar pesos, tá? Para o molde não sair do lugar e sempre vou conferir essa medida. Eu vou pegar a régua para poder ver se tá bem alinhado ali a linha da manga. E mais uma vez eu vou conferir a medida. Feito isso, eu vou então riscar em toda a volta do molde da manga. Vou usar a régua para auxiliar e vou fazer uma coisa muito importante ali na parte da cabeça da manga. Eu vou alongar um pouco acima, olha só, dessa forma. Isso é necessário fazer, pessoal, para poder ficar melhor na hora de encaixar a manga lá na cava da blusa, ok? E em seguida eu vou alfinetar dentro do risco e então é só cortar. Na próxima etapa eu vou dividir agora a parte que será franzida, que vai ser o nosso babado. Então aqui eu tenho o restante do meu tecido, eu vou dobrar ele mais uma vez, vou ajeitar bem.
E então eu vou dobrar pela terceira vez nesse outro sentido. Eu vou fazer essas duas marcações, olha só, à mão mesmo ali com a unha na dobra. Vou riscar e então fazer uma reta. Nessa reta eu vou cortar para poder separar esse retângulo ao meio. E essas duas partes, pessoal, serão para poder franzir e encaixar uma parte na frente e a outra na parte de trás da saia. E o forro do meu vestido, que vai ficar lá na saia, eu vou usar aqui um tecido de segunda pele ou um tecido de elanquinha, tá? E vou usar o mesmo molde, tá? Vou cortar da mesma forma que eu ensinei vocês um pouquinho anteriormente. Então, sem segredo até aqui. Agora vamos partir para a costura. Pegue a blusa costas e você vai marcar 12 centímetros, que é aquela medida de limite do lastex. Então, eu marquei ali os 12 centímetros e em seguida eu vou subir 2 centímetros ali perto da dobra e lá no limite da marcação. E então eu vou começar a marcar 1,5 centímetro. Eu vou fazer várias carreiras com essa distância, tá? E serão 4 carreiras, ficando dessa forma. Eu vou então abrir a blusa e vou fazer da mesma forma do outro lado. Eu vou transferir essa medida para o outro lado. Então, eu vou marcar novamente os 12 centímetros. Com a régua, eu vou puxar ali, né, com a linha do outro lado. Que então, vou marcar 1,5 centímetro para separar cada carreira. Feito isso, pessoal, eu vou fazer a aplicação do lastex, tá? Lembrando que esse passo a passo eu tenho gravado em um vídeo separado, confira aqui na descrição. E em cada carreira eu vou passar uma costura de lastex. Dessa forma, a nossa cintura ela vai ficar levemente ajustada. E se você desejar, você pode passar o lastex em toda a extensão aí da cintura da blusa, tá? Então, fique à vontade. Agora, lá na parte da frente da blusa, a gente vai dar o acabamento para ficar uma dupla face. Então, aqui, o lado do direito tá virado para cima. Para a gente fazer a costura, a gente precisa colocar direito com direito e deixar o avesso para cima. Então, olha só o que eu vou fazer em cada uma das partes, tanto a de lá como a de cá. E aí, eu vou ficar com direito com direito. Então, a mesma coisa eu vou fazer no outro lado. Tendo então o avesso virado para cima, eu vou passar uma costura que vai envolver o meio da blusa e o decote, fazendo ali um cantinho ali entre essas duas partes. Então, eu vou alfinetar para segurar bem os dois tecidos. E lá na máquina, eu vou passar uma costura de meio pé calcador. Vou dar o retrocesso no começo, fazer ali o cantinho com bastante cuidado. E depois terminar com retrocesso. Vai ser somente nessas duas partes que a gente vai passar a costura. Ali no cantinho, pra gente virar, olha só, eu vou fazer um tipo de pique. Então, eu vou dar uma aparada, tirando o excesso do tecido. E então, só depois é que eu vou virar. Então, eu vou ajeitar bem com a mão. Como aqui é um tecido delicado, então não necessita de tesoura, tá? E ajeitado tudo bem, certinho, eu vou agora passar ferro. Mas eu aconselho você a usar um tecido
leve por cima e não passar o ferro diretamente, para não acontecer do tecido ficar marcado e com brilho. Feito isso, você agora vai fazer uma costura de segurança na cava da blusa e lá embaixo, na linha da cintura. Como a gente está com 2 tecidos aqui, então é bom fazer essa costura de segurança. O próximo passo agora é dar o acabamento no decote das costas da blusa. Então, para isso, o acabamento vai ser com viés. Eu vou usar aqui um viés bem prático de aplicar, e esse passo a passo eu já tenho gravado aqui no canal, é só você conferir na descrição do vídeo. Olha só como é prático e rápido para dar o acabamento com esse viés. Agora, eu vou transpassar os 2 lados da parte da frente da blusa. Esse transpassar, eu vou usar uma medida de 2 centímetros, alinhando a parte de baixo e a parte lá de cima. E vou colocar um alfinetinho para segurar. E então, eu vou fazer a união dos ombros, tá? Um lado eu já fiz para mostrar para vocês, onde eu vou colocar blusa, costas sobre blusa frente, direito com direito. Essa costura da união do ombro, ela é uma costura de meio pé calcador com a costura reta, seguida do acabamento da overlock. Se você não tiver overlock, use o zigue-zague ou a técnica de costura francesa, que também dá certo. Se liga nessa costura que eu vou usar ela muito nos próximos processos daqui pra frente. Bom, agora vem a manga. Lembra daquelas marcações lá na parte de cima? Nesse momento a gente vai fazer o franzido. Então aqui eu tenho juntas as 2 mangas, tá? Lá naquelas medidas onde a gente marcou, você vai fazer o franzido. E ele deve ficar com mais ou menos 7 centímetros franzido. O processo de franzido eu não vou ensinar aqui para vocês, porque eu já tenho gravado, então é só conferir na descrição como franzir o tecido. Bom, feito isso, então, a gente vai fazer a aplicação da manga lá na cava. Então, o processo é bem parecido com a forma que eu já costumo ensinar vocês. O que você tem que prestar atenção é que o franzido do tecido, ele precisa ficar bem distribuído ali na linha do ombro, tá? Então, tem que ficar por igual ali o franzido, para ele não ficar nem muito para frente e nem muito para as costas, tá? Então, é só você ter essa atenção na hora de encaixar a manga lá na cava da blusa. Então, faça com bastante calma. Vai colocando tecido com tecido, curva com curva, parte por parte, que você vai ver que vai encaixar tudo bem certinho. Bom, aqui, pessoal, eu já fiz a união, tá? Costura reta, seguido da overlock. E então, agora eu vou fechar as laterais, envolvendo a lateral da blusa com a lateral da manga. Então, eu vou alinhar bem, ó, essas 2 partes ali debaixo do braço, né? E vou passar essa mesma costura. Então, primeiro eu vou alfinetar, alinhando tudo bem certinho. Depois de passar lá na máquina, olha só como que deve ficar essa costura. Em seguida, eu aproveitei e passei a barra da manga lá na overlock. Porque o próximo passo a gente vai aplicar o elástico lá na barra da manga. Então, olha só, eu peguei aqui o elástico e eu passei em volta do meu braço, tá? Dei uma puxadinha e eu medi para ver a medida confortável, né? Nem tão apertada demais e nem muito larga demais, tá?
E aí, essa maneira que eu vou aplicar o elástico, pessoal, é o elástico no túnel. Então, olha só, eu virei uma barra de 2 centímetros, tá? Ali na barra da manga. Olha só, 2 centímetros e ali formou um túnel. Note que eu comecei e terminei a costura sem retrocesso e deixei essa abertura, certo? Esse então vai ser o nosso túnel. E ele vai ficar dessa forma pronto, tá? Então a barra da nossa manga, ela também vai ficar franzidinha, tá certo? Então, essa parte aqui ela já tá pronta para vocês terem uma ideia do resultado final. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu elástico e com a ajuda de um passador ou de uma pinça, eu vou passar o meu elástico dentro deste túnel. E assim que eu achar a outra ponta do outro lado, eu vou ajeitar o elástico e conferir se ele não tá torcido, tá? Então eu vou conferir, vou ajeitar e lá na máquina eu vou passar uma costura no encontro das duas pontas do elástico. Então eu vou passar várias costuras, uma em cima da outra, para poder ficar bem preso. Olha só. Então, eu vou encaixar o elástico lá dentro e vou fechar aquela abertura, tá? Fazendo o encontro corretamente das costuras, olha só. E então, tá prontinho o nosso elástico lá na barra da manga. Você pode usar outras maneiras também, tá? Para poder aplicar o elástico, fique à vontade. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e também aproveita para ativar o sininho e não perder nenhuma novidade aqui do canal. Me segue lá no Instagram para você poder acompanhar a rotina dos conteúdos. Então agora nós vamos montar o forro da saia e a saia do vestido. Vai ser a mesma forma, tanto para um como para outra, mas elas serão montadas de formas separadas. Então aqui eu tenho as duas partes juntas da parte do traseiro da saia e depois eu vou colocar sobre a parte da frente da saia. Então primeiro eu devo colocar direito sobre direito, dessa forma, e aí eu vou ter o avesso virado para cima. Ali no meio eu vou fazer a união lá na máquina com a costura reta, meio pé calcador seguido da overlock, como eu já comentei para vocês. E aí, feita essa costura, eu vou colocar a parte da frente sobre a parte de trás da saia, direito com direito, e vou fechar as laterais da saia, com aquela mesma costura. No forro, vou fazer a mesma coisa, e lá na barra do forro, eu vou dar o acabamento na overlock. Feito essas duas partes, eu vou agora unir pela cintura o forro com a saia. Então, eu vou colocar o forro dentro da saia, vou alinhar bem parte da frente com a parte de trás, meio com meio, lateral com lateral. E uma coisa muito importante, a emenda da costura do forro, ela deve ficar com o direito virado para você, quando você vestir. Ou seja, aquela parte da emenda da costura, ela tem que ficar embutida, ela tem que ficar para o outro lado. Dessa forma, quando você tá com a peça vestida, ela não incomoda você. Então, olha só como que ela deve ficar. Aqui eu vou passar uma costura de segurança na máquina para poder prender o forro na saia. A mesma costura que a gente fez lá na cava e na cintura da blusa. Próximo passo agora, gente, nós vamos franzir aquelas duas partes que é o nosso babado.
Então, primeiramente, eu vou tirar essa parte da orelha. E em seguida, eu vou identificar ali com o X o lado do direito do tecido. Vou abrir bem uma das partes. E a outra parte eu vou alinhar, colocando direito com direito. E eu vou alinhar as duas laterais dessa forma. E então eu vou passar uma costura de meio pé calcador seguido da overlock nesses dois lados. Feito isso, eu vou começar o processo de franzir o tecido, que é onde a gente vai encolher toda aquela medida daqueles dois retângulos do babado. Esse franzido, pessoal, ele deve ficar com a mesma medida da circunferência da saia, tá? Olha só, dessa forma. Lembrando que aquelas duas costuras que foram feitas nas laterais, elas devem ficar alinhadas com as costuras da laterais da saia. E vejam só, eu fiz aqui o acabamento na overlock, ali na parte do babado. Então, essa partezinha eu vou fazer uma barrinha para dar o acabamento. Agora, pessoal, nós vamos encaixar o babado lá na saia. Então, para isso, eu tenho que colocar direito com direito, puxar um pouquinho o forro para trás, porque ele não deve ser costurado junto, ele deve ficar solto, tá? E então, eu vou fazer o alinhamento bem certinho. Eu vou virar o babado dessa forma, para cima, e então, eu vou começar a alinhar lateral com lateral, da saia com o babado. Vou alfinetar bem, tanto de um lado como do outro, e vou distribuir os dois alfinetando em toda a volta. Feito isso, lá na máquina eu vou também passar uma costura de meio pé calcador, seguido da overlock, para poder unir a saia com o babado. E depois dessa costura, a gente vai passar para assentar o franzido. Olha só, eu vou primeiro então colocar um tecido em cima para poder passar e ele não ficar marcado. E caminhando para a reta final, vem agora a aplicação dos botões. Eu vou usar 5 botões que foram forrados com o mesmo tecido do vestido. Esses botões são botões de pé, que serão aplicados à mão e são os botões da Cardenas. Eu vou deixar o contato deles aqui bem certinho na descrição para você acessar, conhecer e também poder adquirir o seu. Então, lá na blusa, a olho mesmo, eu vou distribuir os botões, deixando 2 centímetros ali da linha da cintura e então dar sequência aos outros. Lembrando que eles devem ficar bem encostadinho ali com o transpasse. E então, eu vou fazer a marcação de cada um deles para poder fazer a aplicação. Eu vou aplicar os botões à mão e se caso você tenha dificuldade, é só acessar a descrição que eu também tenho um passo a passo separado. O importante é você lembrar que a agulha deve perfurar em cima e embaixo, porque é ela que vai segurar essa abertura da nossa blusa, ok? O próximo passo, nós vamos unir a saia com a blusa lá pela linha da cintura. Então, a gente vai alinhar bem as laterais, onde lá na saia, olha só, eu vou trazer ela para cima, ajeitar o forro,
e vou alinhar a blusa com a saia ali na cintura. Então, em toda essa volta, eu vou alinhar bem, alfinetando. Se você tiver bastante dificuldade, você pode, depois de alfinetar, alinhavar toda essa parte para ela ficar bem presa e você não ter problema na hora de costurar. Então, eu vou alinhar bem as duas laterais, costura com costura, e ali na parte de trás, onde aplicamos o lastex, você deve dar uma esticadinha, tá? Para poder alfinetar. Da mesma forma, vai ser lá na hora da costura, tá? Para você passar a costura, você vai ter que, dar uma esticadinha. Essa costura vai ser de meio pé calcador, seguido da overlock, como eu já mostrei aqui para vocês. E se o seu caso, como aqui foi o meu, de sobrar tiras de tecido, eu vou fazer também um cinto para poder amarrar lá no vestido. Esse cinto vai ser uma tira, tá, pessoal? Que eu também já ensinei aqui para vocês. Então, eu uni ali as duas, primeiro com meio pé calcador na costura reta, e depois, no sentido oposto, eu passei também uma costura, tá? Fechando essa tira. Ficou bem comprida. Em um dos lados, olha só, eu fechei com a costura, dei o pique, e no outro lado que tá a abertura, eu então desvirei. Então, imagine que isso aqui seja uma alcinha bem grande, tá? Ou uma alça. Então, é a mesma forma de fazer, ok? O comprimento dessa tira é de mais ou menos 1,60, 10 centímetros. Então, bora agora conferir o resultado final desse vestido? E aí, pessoal, o que vocês acharam de mais esse passo a passo? Me conta aqui nos comentários. E vocês viram que esse modelo de vestido não tem zíper. A gente consegue tranquilamente vestir ele por cima, porque ele é um modelo mais soltinho, mais aberto, e você faz o ajuste com o cinto. Então, para quem não gosta de zíper, corre do zíper, esse modelo é para você. E se você fizer esse modelo, me manda foto, me marca, que eu vou adorar receber o seu retorno. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo a cada um e fique com Jesus, Ele te ama. Tchau!